Ok, pequeno recapitulação. Apocalipse é um livro simbólico, diz o primeiro versículo. Foi escrito para 7 igrejas da Ásia que foram perseguidas pelos romanos. A mensagem do livro é que Deus vai eliminar a nação de Roma. E todos os eventos neste livro vão acontecer em breve. Esse que nós vimos até agora. Capítulo 1 até 3 abre com Jesus andando no meio das 7 igrejas, simbolicamente 7 candelabros. E ele tem 7 estrelas na mão, que são os mensageiros, os anjos, que vão receber a carta no correio e ler as 7 congregações, a mensagem de Jesus. E Jesus está vestido aqui em capítulo 1 como se fosse um sumo sacerdote. Se você olhar no Velho Testamento, você vai encontrar os sacerdotes vestidos assim, com uma cinta aqui ao redor do peito. Ele não é um sacerdote qualquer, ele é um sumo sacerdote. A direita de Deus faz uma intercessão para nós. Além de ele ser o Criador do mundo, ele é o Cordeiro, o sacrifício, ele é o Rei dos Reis. O nome dele é Jesus, Yahweh, Salvador. É ele que veio andando no caminho que João Batista preparou. É Deus Todo-Poderoso. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele, com 30 anos... com o Espírito Santo, Deus em carne e osso de volta. E nessa cena que é depois da morte, sepultamento e ressurreição dele, e já está no trono dele, no céu, faz uns 60 anos, e a nação de Roma está perturbando o seu povo. Então essas profecias de Daniel 2, Isaías 2, Joel 2, estão prestes a ser finalizados. Judaísmo já foi removido 30 anos atrás. Mateus 24, judaísmo fora. Joel capítulo 2, judaísmo fora. Isaías 2, Daniel 2, está falando sobre aqueles 4 impérios mundiais. Babilônia já caiu, a Pérsia já caiu, Grécia já caiu. Em Daniel 2, 44 diz que nos dias desses reis do 4º império, Deus vai estabelecer o seu reino. O reino de Deus está fisicamente presente em pessoas em submissão a Deus na planeta Terra já faz uns 60 anos. E o 4º império ainda está em pé. E Deus está meio, ok. Mas quando o império começa a perseguir, Deus vai dar uma chance para eles se arrepender. Eles não se vão se arrepender. Ele vai simplesmente remover eles, como ele removeu Babilônia, Pérsia e Grécia. E depois de tirar Roma, Deus vai reinar para sempre. Já faz 2000 anos que ele está reinando. Onde está Roma? Eles foram embora 2000 anos atrás. 1600 anos atrás. Deus nivelou eles. Eles não têm poder nenhum hoje. E onde está o reino de Deus? Espalhado pelo planeta Terra. Impressionante o reino de Deus. Mas, capítulos 1 a 3. Jesus apareceu. Jesus tem uma mensagem para 7 igrejas. Depois, capítulo 4, João vê uma janela aberta para o céu e olha na janela e ele está no palco de toda dessa história. Toda a ação da história acontece neste palco diante do trono de Deus. Coisas são dadas. Anjos são enviados com trombetas. Tudo acontece neste palco diante do trono de Deus. E você pode ver, parece o tabernáculo, o templo. Tem o altar de sacrifício, altar de incenso, tem aquele mar onde eles tomam banho, tem o candelabro, tem os sacerdotes. Parece o templo, o cenário lá que está acontecendo lá. Aqueles 24 presbíteros adorando a Deus, grato pela vitória em Cristo. Capítulo 5 e 6, aquela que está sentada no trono tem um livro. O livro está selado com 7 selos. E Jesus é o único digno para abrir os selos. E quando ele vai abrindo os selos, uma parte da história está sendo revelado. Capítulos 4 até 11 é tipo ato 1 da peça. E durante esse ato 1, Deus vai dar uma oportunidade para Roma se arrepender. Nós estamos em capítulo 7 hoje, mas vamos tentar chegar a capítulo 11 até a próxima aula. E chegando no final do capítulo 11, eles não se arrependeram. Então a cortina vai fechar, todo mundo vai buscar uma pipoca, nós vamos voltar, a cortina vai abrir de novo. E capítulo 2, Deus vai deixar a lei em Roma e eliminá-los por restante do livro. Isso que vai acontecer em Apocalipse. Mas, em Apocalipse 6, ele abre os primeiros 4 selos.
E um exército aparece no palco, um por um, cavaleiros de cores diferentes. E nós descobrimos de onde vem o símbolo em Zacarias. Esses são enviados por Deus. Eles são guerreiros de Deus e vão realizar diversas coisas. Conquistar, causar a nação de Roma, matar uns aos outros, causar problemas econômicos em Roma e por último simplesmente matá-los por praga, animais selvagens e espada bárbaro, do Rumfaia. Jesus está vestido com uma Rumfaia, uma espada e bárbaro saindo da boca dele. Então Deus mostrou todo este poder no palco, desfilou todo o poder que ele é capaz de fazer, e lá no palco tem o altar de sacrifício lá, e debaixo do altar tem várias almas cristãos que já foram mortos na perseguição romana, e eles têm uma pergunta. A pergunta é, até quando o Senhor vai permitir Roma continuar fazendo o que eles fizeram? Justiça, isso, eles assassinaram a gente. Deus diz, guarde um pouquinho mais alguns vão morrer, mas sabe uma coisa, eu vou responder esta pergunta, aguarde um pouquinho. Mas ele já deu uma resposta de como será brevemente no futuro o sexto selo. O sol vai escurecer, a lua vai virar em sangue, as estrelas vão cair do céu, vai ter terremotos, não literalmente. Mas a linguagem simbólica, a linguagem apocalíptica diz, uma nação vai cair, como em Isaías, como em Ezequiel, contra outros livros. Essa linguagem simbólica diz, do Velho Testamento, a Síria vai cair, Babilônia vai cair, Edom vai cair, Israel vai cair, Judá vai cair, Babilônia vai cair, Pérsia vai cair, seja o que for. Quando usa esta linguagem que está na tela, uma nação vai cair. Agora Apocalipse está usando a mesma linguagem. Qual nação vai cair? Roma. E nós sabemos que vai cair, porque nós tomamos as primeiras aulas para identificar todas as personagens no livro. Sexto selo tem todas as coisas. Sol escuro, terremoto, lua vermelha, como sangue, estrelas caíram, céu enrolado, montanhas e ilhas removidas, pessoas estão se escondendo da ira de Deus. Cada frase mostra a derrota de uma nação no Velho Testamento. Não é literal essas frases, são linguagem simbólica. E em cada uma dessas leituras na tela que nós já estudamos, cada um indica uma nação vai cair. Tudo isso está na apostila. E Deus diz, aguarde, mas ele vai acontecer em breve. Agora, quando ele está terminando o sexto selo, em versículo 17, capítulo 6, 17, diz, pois chegou o grande dia da ira deles. O grande dia da ira de quem? Daquela sentada no trono e do cordeiro. Ira contra o quê? Pecado. E isso é importante para nós. Sabe, hoje em dia todo mundo está pregando, seja salvo, tem que se salvar, Jesus está voltando. Salvo do quê? Todo mundo já é salvo dos pecados. Não. Salvo daquilo. Esses caras são aterrorizados, escondendo a cara de Deus, porque Ele vai castigar o pecado para sempre. E vai ser dia e noite de sofrimento na segunda morte, por toda a eternidade. E o povo que pecou merece isso. Mas o Evangelho foi pregado, chamando eles para arrependimento, que Jesus sofreu a ira de Deus na cruz, e Ele está oferecendo vida para nós de graça. Mas Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que o sangue de Cristo nos salvou da sua ira. Deus está irado contra o pecado. E pense sobre Deus. Deus é perfeito. E Ele nos fez perfeito. Mas nós não continuamos perfeitos. Nós, como Adão e Eva, todos nós chegamos a uma certa idade, distinguir entre o bem e o mal, e nós pecamos. O Deus não é só perfeito, Deus é justo. E como, para ser perfeitamente justo, Ele tem que castigar o pecado. Pode imaginar a sociedade sem justiça? Sem multas de trânsito? Sem multas de trânsito seria um caos lá fora. Mas por causa de multas, aí tirar carteiras.
e reciclagem, e causa assim que culpado. Por causa dessas coisas, a gente dirige mais com calma, mas sem pressa, mais devagarzinho, para não atropelar uma criança no centro, para ter paz e harmonia. E quando de repente alguém dirige como bem quer no celular e morrendo, mata uma criança, eu sei que alguém vai querer não vingança, justiça. Isso foi um crime. Ou Deus também. De onde veio a ideia de justiça, a lei, o fórum, um juiz, criminosos? De onde veio? Veio da palavra de Deus. Deus é justo. Mas sabe uma outra coisa sobre Deus? Além de ser perfeito e justo, Ele é amoroso e misericordioso. E Ele aplicou a justiça dele em si mesmo na cruz. Agora, alguém entende o amor de Deus um pouquinho? Este amor verdadeiro, incompreensível, se chama ágape. É um amor que diz, eu te amo mesmo que você me odeia. E eles penduraram Jesus na cruz, insultando, ele não revidava. Ele só diz, Pai, perdoe-os, não sabe o que estão fazendo. Você já viu uma coisa dessa? Se chama amor. E se você acesse, experimente este amor de Cristo e nasce de novo, você vai ter a maior facilidade em perdoar outras pessoas. Vai mudar seu interior, você vai se tornar outra pessoa. Esta é a mensagem do porquê Deus tem que aplicar isso em Roma. Mas a pergunta no final do capítulo 6 é, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem? Capítulo 7. Alguém vai. Quem vai? Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa dos servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issachar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus. Salvação do quê? Da ira. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono, não literalmente em terra, mas na superfície do céu, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória
e sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam nosso Deus. Não é interessante? 7 louvores de novo. 7, 7, 7. Este livro está cheio de 7. Para todos sempre. Amém. Versículo 13. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes? E ele diz: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que história! Eu tenho aqui na frente as apostilas hoje à noite. Eu não sei se alguém pode me ajudar a distribuir rapidinho. Ivonei, muito obrigado. Eu já devia ter distribuído. Tem mais aqui. Mas, tem uma pergunta no final do capítulo 6. Quem pode suportar este sexto selo da ira de Deus? Quem? Quem está em Cristo? Os únicos. Quem está em Cristo? Só. Quem é servo de Deus? Então na apostila, página talvez 54 por aí, ou na sua talvez 59, eu estou aperfeiçoando. Sabe, nós vamos publicar este material ano que vem. Recebi a aprovação da auditora ontem, eles me pediram, e está tudo aprovado. Até março ano que vem vai estar em forma de livro, e vamos espalhar isso pelo Brasil. Glória a Deus. Mas, capítulo 7, no apostila onde diz o intervalo. O intervalo. Agora chegamos num intervalo na leitura. Qual intervalo? Entre o sexto e sétimo selo. Sexto selo, capítulo 6. Onde está o sétimo selo? Aguarde um capítulo inteiro, até capítulo 8. Mas entre o sexto e sétimo selo tem um intervalo. E durante este intervalo, Deus quer fazer algo muito importante. De acordo com os versículos 1 a 3, o que Deus quer fazer. Vamos ler de novo. Depois disso, depois de ver aquela coisa do terremoto e tudo, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Eles estão prontos para uma tornado e detonar alguma coisa. Estão segurando a ira de Deus. O que aconteceu naquela última célula lá? Eles estão segurando para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Enquanto eles estão lá segurando essa ira de Deus, diz: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo, o carimbo. Talvez vocês que conhecem o trabalho de vaqueiros, eles vão pegar aquela bezerro pequeno e segurar no chão e colocar um ferro quente bem aqui. E tem um cheiro, só o vaqueiro aguenta. E aquele bezerro foi embora e vai voltar para a mamãe, mas ele pertence a este vaqueiro e não mexe com o meu gado. É crime. É isso que Deus está fazendo. Ele está separando o seu povo do resto. Esses são meus. E veja o que acontece aqui. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Ele diz: não faça nada ainda. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Deus vai dizer: sabe essa ira que eu vou aplicar no mundo? Não vai ser aplicado no meu povo, só nos habitantes da terra.
São os malandros do livro. São os perseguidores só. O povo de Deus vai ser poupado disso. Ok? Então ele diz aqui em versículos 1 a 6. Não começa ainda. Deus deseja segurar a ação do castigo até que ele realize algo importante. Ele diz, não começa. Mas o que ele quer fazer exatamente? Agora eu coloquei entre parênteses lá algo para você avaliar em casa. O que são esses 4 ventos que os anjos estão segurando? Quais são os ventos? Bom, se você lembra em Zacarias capítulo onde? Zacarias 6, tem 4 cavalos coloridos que Deus vai enviar para a terra. E eles são chamados em Zacarias 6 de 4 ventos. Ou 4 espíritos, mesma palavra grega, pneumatos. 4 ventos, 4 fôlegos, 4 espíritos, é a mesma palavra grega, anemos. Agora, você chega no 6º céu e o povo estão esperando Deus fazer alguma coisa. Então ele traz 4 cavaleiros coloridos no palco. E o povo diz, quando vai aplicar tudo isso? Aguarde. Deixa-me mostrar como vai ser. Tornados e vento. Agora, antes que solte os 4 ventos, espíritos, cavalos coloridos, antes ele vai identificar o seu povo. Talvez esses 4 ventos são aqueles 4 cavaleiros, seja do 6º selo, não do 6º selo, mas do livro dos selos, os primeiros 4 selos, ou Zacarias, de onde vem o símbolo dos cavalos coloridos. Mas, o que Deus está querendo fazer exatamente em capítulo 7? Veja no próximo parágrafo. O versículo 3 diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Deus está segurando a ação, o castigo contra Roma, até que ele coloque a sua marca do seu povo. Neste livro tem 2 marcas. Tem a marca da besta. Oh, este é o povo de Satanás. E tem a marca de Deus. Oh, este é o povo de Deus, os servos de Deus. Os servos de Deus serão poupados do julgamento espiritual, mas não serão garantidos proteção física. Provavelmente vão morrer na perseguição romana. Tudo bem, eu vou viver eternamente. Não esquenta a cabeça, estou com Deus por toda a eternidade, mesmo que tirar minha cabeça numa arena. Deixe-me pular um pouquinho, eu vou voltar a falar sobre o selo daqui a pouco. Aqui na tela, estamos no intervalo entre o 6º e 7º selo. Deus diz, não danifica a terra. Ele diz, não faz nada até eu tenha selado 144 mil. Este é versículo 4. Ele diz, então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Deus está dizendo, eu quero que a igreja saiba que eu me importo com ela. E eu vou protegê-la. Deus quer que a gente saiba disso. Agora, nessa pequena leitura de 4 versículos, nós temos 5 símbolos. Símbolos. Esse é um livro simbólico. Nós temos 4 ventos. Nós temos servos de Deus. Nós temos um selo do Deus vivo. Nós temos Israel. E nós temos 144 mil selados. Eu gostaria de analisar cada um destes devagarzinho. Porque identificando eles agora, o restante do livro vai mais rápido. Cada capítulo vai mais rápido, tirando esses pepinos a caminho. Então vamos começar com os 4 ventos. Eu já conversei sobre isso um pouquinho. Eles são, no meu entendimento, os 4 cavaleiros que vimos no capítulo 5. Selos 1, 2, 3 e 4. Aqueles cavalos coloridos. Porque o símbolo vem de Zacarias capítulo 6, 1 a 7, onde Deus enviou 4 carruagens de cavalos coloridos e Deus mandou eles por toda a terra e eles eram chamados ventos.
Então é Deus que está enviando os ventos. Seja os 4 cavaleiros ou não, este castigo de vento vem de Deus. Agora, quem são os servos do nosso Deus? Quem exatamente vai ser selado aqui? Well, tem vários textos que está dentro, e nós já lemos todos estes. Talvez a gente pode ler de novo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou só resumir eles, para poupar um pouquinho de tempo. Ou se você acha necessário, a gente pode ler, mas vamos analisar um por um. Quem são os servos de Deus? Antes de ler capítulo 7, versículo 4, sobre selados 144 mil e quem são, vamos só identificar a frase servos de Deus. O que já sabemos sobre a identidade dos servos de Deus no livro de Apocalipse? O primeiro, eles são os cristãos recebendo o livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1, diz que Apocalipse foi enviado para os servos de Deus. Ou quem recebeu este livro? 7 igrejas da Ásia. São eles que vão ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 3. Eles são as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 1, versículo 4. São amados por Jesus, libertados dos seus pecados. Capítulo 1, versículo 5. Eles são constituídos reino e sacerdotes para servir a Deus. Capítulo 1, versículo 6. Eles são a igreja onde Jesus anda, a igreja que Jesus conhece e desafia a ser vencedora sobre a perseguição romana. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Percebeu que estamos em capítulo 1 ainda? Todos os servos de Deus são identificados de diversas formas. Eles são aquelas de todas as nações comprados pelo sangue de Cristo. Capítulo 5, versículo 9. Alguns já foram mortos por causa da palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 9. Outros na terra iriam morrer como eles. Capítulo 6, versículo 11. E são vistos no céu depois de morrer na tribulação. Capítulo 7, versículo 9 e também versículos 14 e 15 que nós ainda vamos ver hoje à noite. Então, quem são os servos de Deus de acordo com todos esses versículos? Cristãos, os leitores do livro de Apocalipse, 7 igrejas da Ásia, libertados do pecado, são um reino onde Jesus anda, comprados pelo sangue de Jesus, mortos pela palavra de Deus e estão vivos lá no céu. Eles. Agora, vamos falar sobre o selo. Eu pulei um pouquinho na sua apostila, eu vou voltar agora. Antes de publicar, eu vou pegar este parágrafo e mudar para baixo e fazer uma lógica melhor aqui da sequência, mas vamos falar do selo do Deus vivo, e tem vários textos na tela que nós vamos analisar. A marca, o selo que identifica o povo de Deus, é o nome de Deus. Está escrito na testa dele. E nós vamos ler diversas passagens. Vamos começar com o primeiro na tela, Ezequiel capítulo 9. Só para ver de onde veio o símbolo do selo do Velho Testamento. Porque Deus não vai literalmente pegar aqui na gaveta este carimbo e esta almofada e carimbar no seu texto, uma coisa física. Não é uma carimbo físico, mas é uma carimbo, um selo que Deus pode ver, e Ele sabe quem está olhando, este é meu, este é meu, este é meu, este é meu, aquela não é, aquela não é. Ele sabe só de olhar, porque Ele pode ver o selo. E nós vamos ver o que é o selo no Novo Testamento daqui a pouco. Mas Ezequiel, capítulo 9, vamos ver de onde veio o símbolo, porque Ezequiel é o mesmo símbolo da época. Ezequiel 9, versículo 1. Então, ouvi clamar. Lembra-se de Ezequiel? O que está acontecendo em Ezequiel? Babilônia está lá literalmente queimando Jerusalém. Nabucodonosor, Babilônia está queimando Jerusalém. E Jeremias está lá escrevendo sobre Jerusalém queimando. Simultaneamente, Ezequiel já é preso pelos babilônios. E ele está escrevendo sobre Babilônia queimando e sendo destruído. E alguns são de Deus e alguns são rebeldes e desobedientes. Quem são de Deus?
Oh, tinha outro cara na Babilônia preso. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. De Deus. Mais presos, mas de Deus. Leia comigo. Capítulo 9. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltando para o norte, e cada um com uma arma mortal na mão. O que faz com uma arma mortal? Alguém já serviu? O que se faz com uma arma mortal? Bate! Ok? Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Onde eles estão? No palco de Apocalipse 4. Mesmo palco em Ezequiel. E a glória de Deus de Israel levantou-se. Alguém estava sentado no trono lá também. Mesmo trono. De cima dos querubins, lembra os 4 seres viventes ao redor do trono em Apocalipse? Santo, santo. Mesmo palco. Onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E Yahweh chamou o homem vestido de linho, que tinha o destojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorre a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daquelas que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Alguns de nós ficamos chocados com a imoralidade. Outros estão cauterizados e assistem qualquer besteira na televisão. Tudo bem, eu assisto qualquer coisa. É um filme, mas cena de nudez e palavrão e tanto faz. São tão cauterizados que não são nem chocados com isso mais. Quem é chocado, carimbado. Chocado, carimbado. Não chocado, não carimbado. Esse é o cenário. Toda besteira e pecado, imoralidade, idolatria de Jerusalém. Quem é chocado, carimbado. Versículo 5. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam. Não. Ele disse aos outros. Quais outros? O cara lá com a arma mortal. Um está carimbado, outro está armado. Quando ele escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão. Você acha que Deus está irado com o pecado? Ele está irado com o pecado. Eu espero que isso chame a nossa atenção de como nós vamos viver no dia a dia, porque Ele está irado com o pecado. E nós precisamos salvação, e só Cristo morto naquela cruz vai nos salvar. Quem poderá suportar? Quem está com Cristo. Só isso. Eles matam sem piedade e compaixão. Versículo 5 ou 6. Quem? Velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Vai lá na igreja no domingo. Vamos começar bem aí. Aquelas que estão hipócritas, fingindo que são de Cristo, vão começar bem. Marcado. Não. Eu sei como ele está na segunda, terça. Marcado. Mais um. Eu sei o que ele faz. Começou bem no santuário. Pode imaginar, domingo, Deus mandando. Esses aqui, uou! Ele já fez isso. Ele já sabe quem está marcado aqui hoje à noite e quem não é marcado ainda. Ele sabe. Ele sabe. E nós vamos ver hoje à noite quem tem esta marca daqui a pouco. Mas, ele diz, começa pelo meu santuário. Então, eles começaram com as autoridades. Vamos começar com os pastores. Os sacerdotes. A liderança do povo. Comecem pelo santuário. Então, eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e enchem de mortos os pátios. Podem ir. E eles vão.
seja que for a arma mortal da época. Lança, arco, espada, não sei o que era. Mate agora. Isso se chama ira de Deus e é pura justiça. Nada de vingança. Pura justiça. Deus é justo. Agora vocês entendem o que aconteceu na cruz. Pura justiça. E Jesus diz, Pai, eu vou morrer no lugar do Alan. Ele merece a morte, mas ele dobrou o joelho para mim, eu vou morrer no lugar dele. E ele sofreu a justiça. Eu sou justo hoje. De graça. Eu não mereço. Muita misericórdia de Deus. Pela graça, pela fé obediente em Cristo. Mas ele diz, pode ir. E eles saíram e começaram uma matança na cidade toda. Enquanto isso eu fiquei sozinho. Ezequiel falando. Então prostrei-me, rosto em terra, clamando, soberano, Yahweh, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém. Agora sabemos quem está recebendo. Qual nação está recebendo? Ele me respondeu, a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem, Yahweh abandonou o país. Yahweh não nos vê. Então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e diz, fiz o que me ordenasse. Daniel, Sadraque, Mechaque, Abednego, Jeremias, Ezequiel e meu pai não tinha muito mais para marcar. E Babilônia, literalmente, eu estou falando literalmente, colocou ganchos no nariz e levou-os na escravidão. Eles ficaram lá como escravos por 70 anos. E sabe por que Deus não aniquilou todos eles de vez? Porque Ele prometeu trazer Jesus por meio de Judá. Então Ele mantinha Judá vivo, porque Ele vai cumprir a promessa. E Jesus vem da tribo de Judá eventualmente. Essa é a misericórdia da parte de Deus. Ele é fiel. Sabe de onde veio o símbolo agora? De Apocalipse, o que está acontecendo lá? Deus vai castigar uma nação. Vai castigar Roma. E ele já avisou em capítulos 2 e 3, falando com as 7 igrejas da Ásia. Ele falou, vocês estão fazendo isso certo? Mas eu tenho isso contra vocês. Eu tenho uma ronfada na minha boca. E se você não se arrepender, igreja, quando eu venho lidar com Roma, eu vou lidar com cada membro individualmente igual ao imperador romano. Arrependam-se. Ou eu vou tirar seu candelabro. Eu venho com uma ronfaia. Eu estou lá de fora de algumas igrejas pedindo entrar novamente. Está vendo a mensagem das 7 igrejas agora? Ele vai identificar dentro das igrejas quem está com ele e quem está só fingindo cristão. Este é um intervalo antes que ele solta os ventos.